Assim falou Javé dos Exércitos. Deus é bom, né? Deus é Pai. Glória a Deus que eu já estou chegando ao último dia, ao último com uma espada sobre a cabeça da defesa. Porque já está 4 vezes para a acusação. No júri de antigo não. Pode ser o quinto, 5-3, e aí as acusações vão ganhar e pagar mais lanches. Ou pela primeira vez na história, né? Também tem isso. Ano passado foi um tal de 8-0. 8-0. E teve um pro WO. Teve um pro WO. A consequência está até hoje, gente reprovada. Mas hoje podemos chegar a 4-4 também, não é isso, senhores? Senhores, vocês já sabem por que eu faço júris, vocês já sabem por que eu insisto nessa questão, já expliquei agora há pouco. Tá? Entendo que isso pode ajudar vocês na trajetória da faculdade mesmo. É claro que isso aqui é uma brincadeira, o vencedor ou não, é só porque nós queremos o desfecho. E é uma avaliação também. Tá? Agradeço a vinda de todos. Acredito também que vocês, homens, tiveram sorte. Porque quando eu provoquei o júri, senhores, estava o maior verão aqui. E eu queria, até tinha... eu permiti que vocês não virem com o terno completo, né? Era para mim até de colete, como veio o Aleph. Né? Não era colete, colete. Mas aí estava muito calor, eu pensei que não, mas olha, está chovendo, tá vendo? Sempre tem sol. Pois bem, senhores e senhoras, hoje é o último júri, sala do noturno primeiro, né? É aquela sala da maldição da sexta-feira. 4 horas de Marcolé na sexta-feira, isso não é merecimento. Vocês não tem culpa, vocês não tem culpa, acabaram de chegar na faculdade, já estão fazendo pecado, mas, enfim, pelo menos hoje vai ser diferente, tá? Então, vou passar a palavra ao Mateus, que vai presidir o júri. A maioria de vocês está cansado de saber como é isso, né? Dizem que os melhores vinhos ficam para o final da festa. Não é isso? Os melhores vinhos só são servidos ao final da festa. Você é nervosismo. Os melhores vinhos são servidos ao final da festa. E pelo que eu soube, a acusação... Para vocês a acusação ou não? A acusação disse que mandou um recado, né, para vocês. Nunca serão. O recado. E a defesa acabou de me dizer o seguinte: pediram para vocês sair. Pede para sair. Vamos ver como é que vai ser entre vocês, tá? São os grupos mais masculinos. Os grupos mais masculinos de todos os júris, né? Vocês, mais masculinos, embora nós tenhamos meninas que eu acho que vão acabar vencendo os júris no final. Ela sempre ganha, né? Mas, senhores, vamos passar a palavra ao Mateus. Mateus, boa sorte, não queria estar na sua pele, tá? Mas vamos morar aí. Vamos lá, gente, vai começar. Todos de pé, por favor. Pega esse celular na minha perna. Pega esse celular na minha perna. Primeiramente, uma boa noite a todos. Estamos aqui para julgar o caso Antígona e aplicar a justiça. Vocês, como doutores da justiça, apliquem os seus argumentos. Muito obrigado por todos. Com a palavra, acusação. Boa noite, caros jurados e juradas, caros meus amigos lá do Tesouro, demais colegas, demais pessoas que estão aqui. Eu gostaria antes de começarmos, agradecer a presença de todos vocês aqui. Realmente é muito importante. Todo aluno do primeiro período sabe o quanto é importante a presença de vocês aqui, a plateia. Obrigado. Gostaria também, senhores, como a atenção desse grupo de espíritos, gostaria de dizer de antemão que o senhor motorista está ao total dispor do senhor personagem. Nós vamos ao vídeo fácil. Bom, em questão de respeito aos senhores, todo o material, tudo que falarmos hoje, estará comprovado com fontes, caso os senhores queiram, tenham dúvida, é só perguntarem a nós. Também nós teremos uma dúvida também com os senhores. Ok? Com os senhores.
Eu gostaria, primeiramente, de aludir alguns aspectos nessa introdução. A questão de que o que eu puder perceber nos todos os júris é que a defesa bateu muito na seguinte tecla: violação ao direito natural. Então, assim, esta promotoria aqui, depois de tantos estudos, ela não está aqui de brincadeira, para falar a verdade. Ela vem aqui com uma seguinte questão para ser lançada aos senhores, também aos povos da defesa, a seguinte: para o grego, o direito natural nada mais é do que a vontade dos deuses. Senhores, em toda a tragédia, os senhores puderam perceber que o fim da Antígona já estava passado, não só dela, como de todos. Então eu gostaria de perguntar aos senhores: realmente esse decreto violou algum direito natural ou legitimou? Legitimou, senhores. Legitimou. Um outro aspecto que eu queria que vocês analisassem é a questão da justiça. Senhores, uma trilogia não pode ser dita apenas numa questão de uma peça de teatro. Não foi o que estava acontecendo em Tebas era um estado de horror, um estado de guerra. E nós também vamos, no decorrer do júri, apresentar aos senhores. Ou seja, eu gostaria que se colocasse um pouco em cremas e pensasse: a total destruição que estava acontecendo, a fome, morte, a cidade estava cercada disso. Tudo o que aconteceu, e tudo isso ocorreu no mundo. Ele estava ali jogado com centenas não, milhares de outros guerreiros que doaram a sua vida para proteger seus pais, seus filhos, suas irmãs, esposas. Bom, senhores, esta questão eu gostaria de me dar que os senhores decidissem no quesito da justiça momentânea. Entendam bem, mas nós vamos tentar aludir os fatos. Eu gostaria que, na verdade, eu estou muito tranquilo porque eu conheço a maioria dos senhores e sei que você vai tomar a melhor decisão da semana. Bom, senhor, antes de passar a fala para o meu amigo, eu gostaria de aludir. Boa noite, senhores. Excelentíssimo senhor Jurácio e a acusação público, com satisfação temos aqui. Obrigado. Deus abençoe. Senhores, o caso em que iremos lidar nessa noite é um caso de aproximadamente mais de 25 séculos. Porém, a sua autenticidade ela não foi perdida com o tempo. O tempo é só um detalhe. Antes de mais nada, é interessante que analisemos a questão principal desta lei, senhores. Que qual seria? O título queda decreto eu. Pois bem. Antígona, senhores, eu quero vos dizer que ela não quebra o decreto de Deus. Primeiro, porque Creonte não era rei. E os senhores olham para mim e perguntam: como você prova que ele não era rei? Senhores, quando Édipo estava no trono, Creonte, ele era general. Quando Édipo é desterrado da cidade, e Creonte ele sobe ao poder, ele sobe com um tapa-buraco, senhores. Tapa-buraco, sim, tapa-buraco. Por ele não ser rei por excelência, mas apenas um sucessor. Ele não tem jurisprudência para abrir a sua boca e decretar nada, porque ele não é rei. E a propósito, a única pessoa que poderia decretar era a Assembleia. A Assembleia decretava e um corpo de jurados, eles entendiam as leis. Portanto, Édipo, ou melhor, Creonte, ele não tinha jurisprudência. Se ele não tinha jurisprudência, em momento algum, ele poderia condenar Antígona à morte. Ou não. Senhores, a guerra de Tebas, 7 contra 7, ela ocorreu necessariamente fora da cidade. Eu acredito.
porque não tem como, até onde os autos me provam, no início não fala que a luta, a guerra foi dentro da cidade, mas sim fora. E os guardas, quando vão dizer a Creonte que o corpo ele foi inumado, enterrado, ele chega para ele e diz: Senhor, rei, na segunda vez, eu estava retirando-me Boa noite a todos. O primeiro equívoco que a defesa cometeu foi dizer que Creonte precisava de jurisprudência. Você sabe o que é jurisprudência? Jurisprudência é um julgamento que já aconteceu e aquele caso é guardado para ser usado em outro julgamento, o que não tem nada a ver com o caso aqui citado. Outra coisa. O amigo deveria ler a semântica das palavras e saber que uma coisa chamada jurisprudência é a interpretação das leis. O amigo está equivocado. Para se levantar e usar de palavras diretas com essa defesa, o senhor, por favor, tenha bons argumentos, porque nós estamos estudando, nós não brincamos aqui. Dicionário aí, por favor, eu quero que leiam aí o significado de jurisprudência, por favor. Eu tenho para ficar reiterada. São decisões reiteradas. O que é isso? É uma decisão que aconteceu e depois aconteceu um caso semelhante. Aí que se faz? Se olha o resultado anterior, nesse caso aconteceu isso e foi julgado dessa forma. Então a gente vai julgar esse aqui igualmente, porque o caso é igual, é uma analogia ou jurisprudência. Outra coisa, no livro de Antígona, no verso 195, a primeira coisa que Creonte faz é demonstrar que ele tinha o poder legítimo. Ele diz assim: o poder soberano me foi concedido por seu parente mais próximo. Isso eram leis que já eram válidas na Grécia e ele só estava cumprindo a lei. Quando não existia alguém para assumir o trono, o parente mais próximo assumia. E foi isso que aconteceu. Se os dois reis, os dois que podiam ser reis, morreram na guerra, então cabia o parente mais próximo. E o que é que a defesa queria? Que virasse anarquia era ficar sem rei, ou que o rei assumisse sem ter autoridade de fazer nada, não poder botar um decreto. Nessa época não tinha parlamento, não. O rei fazia toda a parte, ele fazia a lei, fiscalizava, o rei era o soberano, tudo pertencia ao rei. Certo? Não tinha deputado, não era parlamentarismo, não, era de monarca. Então a defesa precisa ver isso aí, estudar. Tá bom? Boa noite, senhores. Boa noite, Plateia. Boa noite, nossos colegas da defesa, colegas de jurados. Nosso colegado falou que Creonte decretou uma antiga morte. Será mesmo, senhores, que Creonte fez isso? Vale salientar que o decreto de Creonte apresentou uma característica peculiar que nós estudamos no primeiro período. O decreto de Creonte foi uma lei geral, de abrangência geral. Creonte não especificou que Antígona seria culpada pela morte. Creonte promulgou a lei que era válida para todos os cidadãos da cidade de Tebas. Dessa forma, Antígona se autocondenou à morte. Ela própria procurou a morte. Ela mesma fala para sua irmã Ismênia. A mesma, após alertar ela do perigo que seria que ela ocorreria. Só lembrando aqui o que a amigo falou sobre jurisprudência, não foi esteja errado. Jurisprudência é um termo jurídico que significa conjunto das decisões e interpretações da lei. Qual a fonte? Qual o site mesmo? Por favor, amigo, vamos cumprir o ordenamento, certo? Cada um na sua ordem. Senhores, como eu diria, em momento algum, Antígona, ela quebrou o decreto. E os senhores vão me perguntar isso. Na segunda vez, voltando ao que eu estava falando, que o guarda vai ao rei Creonte, ele diz o seguinte, 93, se a acusação quiser olhar aqui, ó, esse livrinho, 93. Quando estávamos nos retirando para o alto dos outeiros circuncidantes. Senhores, o alto dos outeiros circuncidantes significam as cidadelas. Ou seja, os soldados, eles estavam olhando, vigiando a cidade. Mas eles vigiavam para quem entrar e não para quem sair.
Portanto, se eles estavam lá em cima e eles viram que Antígona se aproximou do corpo, então significa que o corpo estava onde? Fora de Tebas. Senhores, existia uma lei que dizia o seguinte: a prática religiosa ordinária da época permitia aos parentes dos condenados à traição, dos que eram considerados traídos, enterrar o cadáver fora dos limites da cidade. Senhores, eu acredito, senhores jurados, que eu consegui falar por A mais B que não que os senhores sejam burros, porque entendo que os senhores têm total capacidade para entender o que estou falando. Mas eu acredito que a guerra foi fora, o corpo estava fora, o guarda falou que estava fora o corpo. E a lei ela diz que ele pode ser inumado, o inimigo, o chamado de traidor, ele pode ser inumado, enterrado fora da cidade. Portanto, a acusação ela não pode abrir sua bela boca e chegar para nós e dizer que Antígona ela quebrou um decreto do rei. Portanto, senhores, mais argumentos, por favor. Boa noite a todos. Nosso amigo Abraão disse-nos que Creonte decretou uma norma para que fosse de forma geral. Né? Eu quero dizer que a ordem foi direcionada sim. Ela foi direcionada. Por quê? Na época da Grécia Antiga, para um decreto ou uma norma ter validade, ela tinha que ser legislada, levada a uma assembleia de 6.000 anciãos e por votação de maioria seria escrita em tábuas, se aceitas ou não, e passadas para o povo. Isso é errado. Gente, primeiro, a definição do termo de jurisprudência é do dicionário Aurélio, certo? Não da internet. Você vai lá e procura alguma coisa para satisfazer o que você quer dizer. Outra coisa, estávamos em momento de guerra, e vocês sabem que em momento de guerra existe uma coisa chamada regime de exceção, onde o líder, o governo, ele não precisa reunir parlamento ou o que quer que seja a parte legislativa do poder. Então, como era um regime de exceção, Creonte tinha todo o direito de criar a lei que ele quisesse, principalmente porque a guerra, o motivo da guerra era um traidor, e isso podia levar outras pessoas a agir da mesma forma. Então o decreto dele foi essencial e necessário. Eu gostaria de certa forma também agradecer a defesa por ter. Bom, é o seguinte, antes de eu começar a falar, eu queria citar algumas coisas. Como eu falei que o direito dos deuses era soberano, inclusive o direito natural, eu gostaria de mostrar uma passagem dos senhores do livro Édipo e Colônia, que diz assim: Édipo falando a Ismênio, nem o detentor do cetro e do trono será capaz de preservar o seu poder, nem aquele que abandonou sua cidade entrará nela novamente. Bom, senhores, eu gostaria de aludir uma questão. Realmente, vocês estão corretos no seguinte aspecto. Polinices não foi morto dentro de Tebas. Porém, a terra que foi trazida vinha de Tebas. Bom, senhores, um outro aspecto que eu gostaria de falar é o seguinte: para comprovar que a ira dos deuses foi inflamada nesse sentido. Bom, senhores, o guarda diz a Creonte o seguinte: o guarda falou o seguinte, que a questão que houve no meio céu, ou seja, ela cometeu o ato, ela voltou ao meio céu, ou seja, ao meio-dia, houve um flagelo divino. Bom, senhores, se esse trecho não fala, não exemplifica que houve uma afronta, uma ira divina, ou seja, ao poder natural e também ao positivo, pois ela infringiu um decreto real. Bom, senhores, eu gostaria de saber muito qual é que a defesa vai inventar agora. Estou muito curioso para fazer isso. Boa noite, entre deuses, reis e o povo tebano. Eu queria reportar aqui aos jurados
na questão da temporalidade que eu ouvi falar. Eu queria dizer que a defesa não precisa inventar nada, diferentemente da acusação. E peço que vejam uma contradição nas palavras do nosso caro colega Branco. Primeiro, ele disse que não há parlamento. Logo em seguida, disse que Creonte não precisava unir o parlamento. Realmente, não tinha parlamento. Tinha o que era chamado de Eliaia, ou Eleu, dependendo da tradução, que era o Supremo Tribunal da Grécia. Como nosso colega José falou, reuniu 6 mil anciões, para julgarem as transgressões feitas às leis da cidade. Eu pergunto, Antígona teve esse julgamento? Antígona teve o julgamento justo, como diz o justo positivismo da Grécia, né? Eles não podem falar desse positivismo, porque Creonte ou se fingiu, inclusive com um decreto. Ele violou a Eclésia, que era a Assembleia do Povo, constituída por todos os cidadãos, que aprovavam as leis. Creonte, em momento algum, se dirigiu à Eclésia. Ele criou o decreto de acordo com suas pretensões e vontades próprias. E julgou o Antígono, também de acordo com suas pretensões e vontades próprias. Senhores, boa noite, jurados, boa noite à acusação, boa noite plateia. Senhores, eu quero falar sobre o que o senhor falou. Você falou que os deuses quebraram o direito natural. Mas se os deuses eram o natural, uma prova disso, eu tenho, uma prova disso é que fiz uma alusão. Peguei uma alusão no livro de Hobbes. Positivismo jurídico. E diz o seguinte: os direitos naturais, igualmente guardados por todos os novos constituídos, por uma espécie de providência divina, permanecem sempre firmes e imutáveis. Como de alguma forma os próprios deuses, como é que se diz, acusariam o Antígona de algo de ir contra ao direito natural. Só respondendo o que o meu amigo Eduardo falou categoricamente. A terra, ela estava junto do corpo de Polinices. Portanto, se a terra estava junto do corpo e o corpo estava fora da cidade, a terra estava fora da cidade e o tempo. A terra estava fora. Obrigado pela sua atenção. Como a promotoria volta a falar, todos os nossos atos, os nossos fatos são realmente comprovados. Diferente de ser atento ao que ele está fazendo aqui, né? Mas, senhores, um trecho que fala o Corifeu. Antes de imaginar que o Corifeu era os representantes do povo. Diz ele assim a Creonte: senhores, assim te apraz, filho de Meneceu, Creonte, tratar amigos e inimigos desta terra e tens poder. Eu reconheço, para impor a lei de tua escolha, seja em relação aos mortos, seja a nós que ainda estamos vivos. Senhoras e senhores, a defesa a todo momento fala que Creonte agiu contra os costumes locais. Mas se eles tivessem estudado melhor, eles saberiam que, assim como era costume enterrar, era também não se enterrar que era considerado traidor. E de onde vem essa expressão traidor? Bom, vou falar também de exílio. O conceito de exílio. O exílio não significava apenas a interdição de permanência na cidade e o afastamento do solo pátrio. Representava ao mesmo tempo a interdição do culto e conteúdo que chamamos hoje de comunhão. Então, as pessoas que saíram da sua pátria eram consideradas exiladas. Dessa forma, elas perdiam todos os seus direitos referentes à mesma pátria. Então, como dizer que o decreto de Creonte não respeitou os costumes? Bom, eu estou vendo apenas uma visão monolítica dos novos defensores, que não perceberam que, assim como era costume se enterrar, era-se também costume não se enterrar quem era traidor.
Vou falar também um conceito de pátria. A pátria, entre os antigos, significava terra dos pais. Representava todo o conjunto de divindades locais com chão sagrado, terra sagrada da pátria, diziam os gregos. Com isso se explica o patriotismo dos antigos, o sentimento enérgico. Tudo que o homem tinha de mais caro se confundia nesta noção de pátria. Nela o homem encontrava sua segurança, seu direito, sua fé, seu Deus, seus valores. Perdendo-a, tudo perdia. Assim, era quase impossível que o interesse privado estivesse em desacordo com o interesse público. Então, senhores, vemos uma nítida referência aqui ao interesse egoísta de Polinices em detrimento do interesse geral de toda a população. O mesmo, ao se exilar para a cidade de Argos, perde o direito de ser considerado um cidadão terrano. E mesmo assim, faz um combinado com a cidade de Argos para atacar a cidade de Tebas, cidade mesmo que a criou. E o mesmo a denegriu quando foi atacar a cidade. Mais na frente eu vou expor algumas questões a respeito do conflito entre a cidade de Tebas e a cidade de Argos. O que esse conflito repercutiu? Boa noite, caros colegas. Gostaria de dizer que, na verdade, Polinices ele não se exilou mesmo. Na verdade, ele foi expulso pelos irmãos. Ser irmão aplicou nele um dos piores castigos para os gregos. É considerado a morte em vida. Ele se chama ostracismo. Vou explicar o que é ostracismo. Era uma forma de punição política empregada inicialmente em Atenas. Significava a expulsão política e o exílio por um período de 10 anos sem seus bens e eles se tornavam um estrangeiro. Quer dizer, ele não se exilou. Segundo, a gente não está só se baseando em direito natural, não, pelo que estamos falando. A gente está embasado em direitos positivos. Tem um direito chamado Tadicaia, uma lei chamada Tadicaia, que ela prega que a lei é justa por excelência, que prega que qualquer cadáver tem direito a sepultamento. Todos e qualquer cadáver tem direito a ser sepultado. Todas as pessoas, e eu acredito que a cara linda tem um livro, Cidade Antiga, que se refere de que qualquer cidadão, ou bem, ou mau cidadão, tinha por direito ao funeral. Isso por quê? Porque todo o costume dos deuses que davam aos homens, depois de um determinado tempo de cumprimento, esses costumes eram efetivados, normatizados. E o direito ao funeral não era somente uma lei natural dada pelos homens, já tinha sido efetivada. E diz mais no livro Cidade Antiga, nosso antigo livro, que aquele, qualquer um, independentemente de posição, se privasse a outro cidadão do seu sepultamento, seria punido. Então, eu digo a vocês que eu não me lembro de quem disse que a ordem de Creonte foi direcionada a todos os povos de Tebas. Protesto. E não. Eu acho que a defesa não pode estar falando das coisas dizendo, eu não me lembro de quem. Eu acho que deve se basear em fatos concretos. Se não tem a fonte, não cita. Amigo, eu não me lembro de qual de vocês, não é o assunto. O assunto está aqui, ó. Não preciso ler isso, ele está aqui, ó. Certo? Todo cidadão grego tinha direito ao sepultamento. Porque era um costume de família, dada pelos deuses e normatizada pelos homens. Certo? Então, se não tinha lei, por quê? Porque diz Sócrates, em debate com Gefone, não sei se vocês leram, né? Ele diz assim, ó, conhece as leis do Estado? Pergunta Sócrates. E Xenofonte responde. O nosso amigo ali da defesa, ele citou Sócrates. É evidente que não dá para falar da mitologia grega sem falar de Sócrates.
Platão. Só que Sócrates também, ele falava de uma coisa que a gente também já estudou aqui, a antinomia, ou seja, os conflitos de normas. Aqueles conflitos de normas, seja elas divinas, humanas. Ele dizia que ele classificava em 3 hipóteses. Ele dizia que, referente à lei, para se criar uma lei, precisava, ou uma lei ou qualquer coisa, precisava de uma pessoa inteligente. Tendo visto que, para se criar uma pessoa inteligente, teria que ser mais inteligente do que aquele que o criou. Até esse ponto, Protesto. dava para se perceber que a soberania das leis divinas é evidenciada. Só que ele tratava de um terceiro ponto. Não sei se você leu no livro Leis da Grécia Antiga, de Elias Análogos, livro grego, especificamente em direito grego e suas características. Ele dizia também que as obediências às leis devem existir quando houver fidelidade aos deuses, pois assim haverá poder e felicidade nas cidades. Aristóteles e Platão diziam o seguinte: o tirano revoga a legislação em vigor, sobrepondo com regras estabelecidas de acordo com a sua instância para a sua perpetuação de poder. No caso, lex superiores derogados lex inferiores. Isso vocês são bons. Claro. Então a lex superior em Tebas era o direito natural. As leis dos deuses, as leis que regem o mundo. Bom, realmente, só faltou ser ditado a última parte. Ele dizia assim: a primeira lei a ser respeitada é respeitar os deuses. Primeiro a gente respeita os deuses, depois a gente respeita as leis dos deuses. E só assim as leis positivas irão ser delineadas de acordo com as leis divinas. Protesto. Essa é a palavra. Eu gostaria de parabenizar aqui a defesa, porque eu não estava preparada para esse teatrinho. Porque chega aqui e fala de jurisprudência. Eu queria complementar a palavra do nosso amigo Juscelio e também a nosso amigo Jefferson, que disse que não se pode falar de mitologia sem falar de alguns personagens como Aquiles. Quem era Aquiles? Um mercenário que lutava por dinheiro, não lutava por nada. O que fez Aquiles? Matou Heitor, amarrou na sua carroça e carregou para fora da cidade de Atenas na época. Aquiles teve piedade de Heitor depois. E devolveu a sua família para ter um ritual fúnebre. E complementando o que o Sérgio falou, todo grego tem direito a um ritual fúnebre. E Creonte mesmo disse: eu sou um desgraçado. Como é que ele mesmo se